É bem conhecido o fato de que Deus não se agrada de adoração exterior, feita apenas de rituais, sem um acompanhamento de coração por parte do adorador ou do pretenso adorador. Há uma passagem na Bíblia que é clássica quanto a este assunto, e eu quero estudar um pouquinho essa passagem hoje com vocês, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 10 a 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 20. Isaías profetizou lá pelo ano 740, mais ou menos, uma faixa de anos. Ele profetizou durante 40 anos. O ministério dele atravessou vários reis, alguns bons, quando digo bons, fiéis, pelo menos um tanto quanto, fiéis a Deus, outros bastante afastados de Deus. E aqui vemos uma baixa, um momento de grande baixa espiritual por parte do povo de Judá, o povo do sul. Nessa época o reino de Israel estava dividido em duas partes: o reino do norte, chamado de Israel mesmo, feito por 10 tribos, e as tribos do sul, Judá e Benjamim, formando o que nós chamamos por Judá. No versículo 10, deixe-me ler do 10 ao 20 direto. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, provavelmente não há passagem mais forte nas Escrituras sobre uma adoração externa, feita apenas de cerimônias e rituais. Obrigado porque tu abriste o coração aqui através do teu servo profeta Isaías. E podemos ver claramente o tamanho do teu sentimento, da tua irritação com esta situação naquela época com os judeus. Nos ajuda a aprender disto. Tu és o mesmo Deus e nós somos também criaturas como os judeus eram, criaturas tuas, e precisamos te adorar como Deus Todo-Poderoso. Isto vale para nós hoje, são frases absolutamente atuais, embora com algumas modificações em termos de tempo.
Que teu Espírito Santo trabalhe nos corações e fale fundo a cada um de nós quanto ao que vai ser exposto aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão. Amém. Ele já começa falando algo muito forte, quando compara o povo de Israel e os príncipes com Sodoma e Gomorra. No versículo 9, ele já havia falado de Sodoma e Gomorra. Se o Senhor dos Exércitos não nos houvesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, aqui no aspecto físico. Vocês não foram destruídos ainda, o nosso povo não foi destruído ainda, por causa da misericórdia do nosso Deus para conosco, porque Ele quis deixar alguns sobreviventes, porque do jeito que Sodoma e Gomorra deram motivos para Deus destruí-las, nós já demos motivos também. Nós não somos em nada melhores do que eles. Versículo 9. No 10, então ele se dirige ao povo, só que ele divide aqui os príncipes de um lado, as autoridades, e o povo do outro. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Essa divisão aqui é simplesmente para mostrar que todos eles estavam profundamente envolvidos com isto tudo que desagradava a Deus de uma maneira tão forte. Ele poderia ter dito o contrário, penso eu, povo de Sodoma e príncipes de Gomorra, tanto faz, é só para mostrar que não havia um pedaço da sociedade melhor do que o outro, estavam todos ali mergulhados na mais profunda adoração externa a Deus, todos corrompidos, sem exceção. Do versículo 11 até metade do 13, nós lemos algo que à primeira vista parece estranho. Aliás, é o contrário do que se esperaria. Deus dá a entender que os sacrifícios dos israelitas não estavam servindo para ele, Deus, não estavam agradando todo o sistema sacrificial de Israel. Estava farto dos holocaustos, ele diz aqui, não se agradava do sangue dos novilhos, não queria que eles nem pisassem nos átrios, na entrada lá do templo, proíbe de trazer ofertas, chama de ofertas vãs, vazias, as que eles estavam trazendo, não tragam mais, pode parar. Estava com repugnância do incenso aromático, que ele tinha dado a fórmula, ele próprio Deus tinha dado a fórmula do incenso, porque ele gostava de respirar aquele incenso, estava cansado. Lua novas, festas dos sábados, até as convocações para as reuniões, ele estava cheio daquilo. Agora, curioso é que tudo isso havia sido exigência do próprio Deus. Ele mesmo havia, pelo menos grande parte, quase 100% do que estava descrito aqui, que eles estavam fazendo, eram coisas que Deus havia prescrito, o próprio Deus. E cada uma tinha o seu significado, e importantíssimo o significado de cada uma. Os animais dos holocaustos e dos sacrifícios tomavam o lugar do pecador. Em vez do pecador morrer, os animais morriam como se morrendo em lugar do pecador. Era algo que tinha um significado muito rico. O sangue derramado ali era para a remissão dos pecados daquele povo. Só que o sangue dos animais não tinha poder para perdoar pecado, ou para substituir o sangue dos homens. Então o sangue dos animais apontavam para o sangue de Cristo, que iria ser derramado séculos depois. Mas apontava o sangue dos animais para Cristo. Então era extremamente importante o sangue dos animais, esse mesmo que Deus agora estava reclamando. O templo, belíssimo, tinha sido feito uns 200 anos por Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, exatamente para os judeus e os gentios adorarem
a Deus lá. Deus havia dado a planta do templo, ele quis ser adorado naquele templo, e ele deu com os mínimos detalhes a planta daquele mesmo templo que ele disse: eu não quero nem que vocês pisem mais nos meus átrios, estou cheio disso aí. As ofertas, mesmo as que não envolviam sangue, também tinham sido estabelecidas por Deus, ele sempre se agradou delas, e agora rejeita formalmente tudo isso. Por que Deus mudara de ideia? Ele não mudou de ideia. Versículo 13, a segunda parte, tem a chave de tudo o que estava acontecendo. O final do versículo 13: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Chave de tudo: iniquidade. Estavam fazendo tudo aquilo ao mesmo tempo que estavam praticando abertamente o pecado e todo tipo de comportamento que Deus não aprovava. E a palavra aqui, associada, versículo: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus já não suporta iniquidade de hipótese alguma, claro, com ou sem ajuntamento solene, com ou sem sacrifícios na época dos judeus, com ou sem algum tipo de adoração religiosa que existe hoje. Não precisa ter nada disso para Deus já não suportar o pecado. Mas o assunto aqui não é bem o ódio que Deus tem ao pecado, que tem, mas o assunto aqui, bem específico, colocando uma lente de aumento sobre esta passagem aqui, o assunto é a prática religiosa, vamos chamar, ou espiritual, uma prática que deveria ter como objetivo adorar a Deus, agradar a Deus, tudo isso feito ao mesmo tempo, misturado com o pecado. Este é o ponto aqui, é o ódio de Deus, não do pecado em si, que também ele odeia, claro, mas o assunto aqui é essa associação. Associação, grave esta palavra na sua mente, que é básica para esta pregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então o povo, Deus não tinha mudado coisa nenhuma. O povo que estava se comportando de uma maneira absolutamente inaceitável a Deus, fazendo tudo o que Deus havia mandado, mas com não é nem um coração só, além de um coração completamente longe de Deus, mas práticas familiares, comerciais, civis, práticas de toda ordem, muito longe do que Deus queria. Aí vem ao templo, aí eles vêm oferecer sacrifícios e vêm guardar os sábados. Não. É essa associação que Deus não estava suportando. Nos versículos 14 e 15, ele continua falando da sua rejeição à adoração como estava sendo feita. A sua alma aborrecia luz novas, solenidades e tal. E esta frase aqui é forte. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Eu não sabia que Deus cansava. Pensei que era só nós. Éramos só nós que cansávamos. Ele não cansa mesmo, não. Você pensava que Deus não cansa, você está certo. Então, como é que ele diz que está cansado? É um antropomorfismo, isso aí, já tenho falado algumas vezes nessa palavra grande, enorme aqui, e que significa simplesmente atribuir a Deus algo inerentemente humano. Para quê? Para se tornar mais fácil nós compreendermos a pessoa de Deus, atitudes de Deus, ações de Deus. Então, ele autoriza, ele permite que ele seja referido ou citado de uma forma que parece um ser humano, como nós entendemos melhor. Mas
mostrava algo concreto. Então, se era metafórico dizer que Deus estava cansado, porque a rigor Deus não cansa, literalmente Deus não cansa, mas por trás desta comparação, ou desta metáfora, ou desse exemplo, por trás disso, havia um fato absolutamente concreto, que era extremamente irritante a Deus ser adorado por aquele povo desobediente, e a mistura da adoração com a desobediência. Quando estendei as mãos, a ideia aqui são as palmas abertas, as palmas da mão voltadas para cima, para o céu, como os judeus oravam. Deus tirava o olhar, ele disse aqui: eu não posso nem ver as mãos de vocês orando. E ele dizia, porque as mãos de vocês estão cobertas de sangue. Os comentaristas se dividem. Que sangue era esse? Alguns acham que era indicativo da violência do povo, violência mesmo do dia a dia, de assalto, de briga, de morte, sangue de violência mesmo. Outros achavam que não, era o sangue dos sacrifícios, mas sacrifícios vazios, como Deus mesmo disse que não aguentava mais aquele sacrifício. Então, ou uma coisa ou a outra. Provavelmente, eu me inclino um pouco para a ideia de violência mesmo, um povo violento demais, e quando Deus é deixado de lado, é o que acontece com cada povo, cada situação, cada sociedade se torna muito violenta sem Deus. Então, provavelmente a ideia aqui é de violência mesmo. Eu disse até na oração que essa passagem é atual. 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, Isaías, com mais 2.000 de Cristo para cá, tem 2.700 anos, quase 3.000 anos já. É absolutamente atual. Mas não tem nem templo mais em Jerusalém, foi destruído. Como é que é atual? Eles não praticam mais as leis no templo, do sacrifício e tal, os judeus não fazem isso, nem podem fazer, que não tem nem aonde. Mesmo os ultra-ortodoxos que gostariam de fazê-lo, não podem. Então, como é que se aplica? É óbvio, não é difícil entender isto. O conceito que está aqui contido, não é só judeu que tem a obrigação de adorar a Deus. Qualquer ser humano tem a obrigação de adorar a Deus. Os judeus tinham o papel de mostrar ao mundo como é que Deus deveria ser adorado ao longo das épocas em que Deus se revelava. Escolheu o povo judeu para ser um canal, para todos olharem e dizer, é assim que Deus quer que um povo se comporte com relação a Ele. Então Deus se revelou aos judeus, porque Deus só queria saber dos judeus. Não, de jeito nenhum. Cristo é o Salvador do mundo, não é só dos judeus. E mesmo antes, no Velho Testamento, é fácil perceber o amor de Deus pela raça humana inteira, judeus e gentios. Então não era só para eles que Deus se revelava e pensando neles, não, era para atingir todos. Então é óbvio que a passagem se aplica a qualquer pessoa que quer adorar a Deus. Hoje, eu quero primeiro aplicar para pessoas, vamos dizer, não salvas em Cristo. Pensar no nosso país, que conhece bem o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é um país chamado cristão, onde muitos são religiosos, religiões de, vamos dizer, um cristianismo de várias matizes, todo dentro de um grande cristianismo. Então eu queria pensar primeiro nesses, e que muitos desde o berço nascem numa religião e se acostumam com aquela religião, aprendem rituais daquela religião e até que são fiéis àquela religião, uns muito fiéis, e fazem questão de cumprir cada, ou quase cada ordenança da religião,
mas o coração está longe de Deus. Cristãos nominais, cristãos de nome, em que a vida não está muito longe de ser centralizada em Deus, e se for centralizada em Deus, iria aprender rapidamente, só teria sentido centralizar a vida em Deus, centralizando em Cristo, mas falam muito em Jesus Cristo, e falam em outras entidades, além de Jesus Cristo, que tem poderes também para realizar milagres e coisas desse tipo, e então praticam uma religião cristã, poderíamos dizer, entre aspas, com vários passos de rituais, mas longe de Deus, muito longe. A vida mostra claramente isso. Imagine o que para Deus isso é irritante, como era para os judeus. Mas eu quero focalizar mais numa aplicação para os crentes, aqueles que são comprometidos com Cristo, nasceram na religião cristã ou não, não importa, mas chegaram a um ponto de sua vida em que cada um entendeu que era pecador e precisava da salvação de Deus, entendeu que a salvação que Deus providenciou para a raça humana é exclusivamente através do Filho dele, Jesus Cristo, e passou por um processo, então, de conversão. E crentes, falar os crentes, nós não podemos deixar de pensar em nós quando lemos Isaías 1. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, porque isso aqui são para cristãos nominais, cristãos entre aspas, cristãos que praticam rituais frios, alguns que têm até sentido biblicamente, mas outros que estão muito longe. É uma mistura grande, seja como for. Isaías 1 é para pessoas assim. Eu não estou mais nessa categoria, porque eu já me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu já sou uma nova criatura, eu sou crente. Então eu vou pular Isaías 1, de 10 a 20, porque ali estava se referindo a judeus que estavam praticando a lei de uma maneira completamente errada e longe do que Deus tinha no pensamento, no coração. Então, apliquemos a pessoas que estão fazendo da mesma forma, não a mim, que sou um crente, e estou com a vida eterna garantida. Não, eu não vou perder tempo com esse tipo. Eu já passei por esta fase na minha vida, isso aqui não se aplica mais para mim. Não faça isto, por favor. Não pule Isaías 1, de 10 a 20. Não, pastor, eu não pulo, não. Todo ano eu tenho uma leitura bíblica eu leio a Bíblia inteira, então toda vez eu passo. Eu leio Isaías 1, de 10 a 20, mas não estou dizendo desse tipo de pular, não. Pode ler 1000 vezes. Eu estou dizendo pular no coração, pular numa aplicação pessoal. Epa! O que isso tem para mim hoje? O que eu posso aproveitar para a minha vida cristã sem aspas? Que eu sou um cristão sem aspas, já que eu sou um salvo em Cristo. Você pensa assim, e com razão, se você de fato é um crente em Jesus Cristo. Nós estamos adorando a Deus dentro das circunstâncias atuais, sem sacrifícios, sem luas novas, sem sábados, sem templo, mas com batismo. Temos ceia, temos cultos, temos orações, e Deus falou em orações. Quando orava com a mão para cima, ele não olhava. Temos reuniões, e Deus falou em reuniões, que ele não aguentava nem as reuniões mais dos judeus na época. E ele mandou que nós batizássemos. Então, é um ritual. Ele mandou que houvesse ceia, é um ritual.
um significado neotestamentário e tal, mas é um ritual. Então você pensa que nós crentes estamos livres de rituais, livres de orações em comum ou individualmente? Pensam que nós estamos livres desse perigo aqui? Você acha que entre esses judeus aqui que Deus reclamou, não tinha nenhum que de fato era um fiel a Deus no coração? Tinha certamente vários, talvez a maioria não, mas certamente havia aqui alguns que eram comprometidos com Deus pela fé. A salvação sempre foi pela fé. Então tinha filhos de Deus aqui envolvidos que estavam pecando, sim. Então fica a pergunta: nós estamos adorando a Deus de uma maneira agradável a Ele? Não é suficiente apenas adorar a Deus. É extremamente importante que a adoração seja acompanhada, lá vem a palavra, associada com uma vida conforme os padrões divinos. O que adianta adorar a Deus, orar a Deus, se reunir, se está com o coração impuro? Constantemente malinando vinganças, pensando em moralidades, com ódio. O que adianta estar adorando aqui se no dia a dia você suborna pessoas, você sonega, você não é honesto, não é verídico? O que adianta vir à igreja e adorar a Deus, e a mão fechada, e o bolso fechado, quando Ele diz que deve haver liberalidade para ajudar o pobre, acabamos de ver isso, o necessitado, e a própria igreja no seu funcionamento. É uma pena que muitos exageram, radicalizam tanto esse aspecto das doações e das contribuições financeiras numa igreja, e misturam isso com charlatanismo, e de fato muitos são charlatães, mas acaba, quem é sério, fica intimidado muitas vezes de falar no assunto para não ser enquadrado como se fosse alguém assim, e comete o erro então de não falar nada. Errado, porque a Bíblia fala muito, não é pouco não, Antigo Testamento, Novo Testamento, fala muito em generosidade, liberalidade financeira para ajudar os outros, contribuir com a igreja para que ela funcione e muitas outras coisas. Tudo isso, um coração com muito pouco amor, e a pessoa sabe que tem pouco amor, o crente sabe que tem pouco amor, mas não cuida disso, não se incomoda ao ver que o segundo grande mandamento da lei de Deus, quase igualado com o primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo, e ele não faz disso um alvo que deverá ser perseguido de uma maneira muito intensa, muito forte. Simplesmente acha talvez que já seja muita humildade reconhecer que ele ama pouco. Não, você nunca me viu me gabando que eu amo muito, que eu sou uma pessoa que amo muito meus irmãos. Isso eu não digo. Grande coisa. Eu sou humilde, reconhecer que eu amo pouco. Ótimo, mas e aí? Você acha que é bonito amar pouco? Você confunde. Você acha que o fato de você amar pouco e confessar isso, reconhecer isso, isso substitui a realidade de você amar muito? Porque o que interessa é amar muito, não é amar pouco e se arrepender, e reconhecer que ama pouco e fica nisso, e se dizendo que está longe disso, esse padrão é muito elevado para mim, e fica jogando tanta ênfase nisso, e diz, minutinho, você não está colocando suas energias, suas orações, seu pensamento, seus objetivos, não, eu vou chegar lá, eu ainda vou amar o meu próximo como a mim mesmo, eu ainda vou.
Rapaz, você não vai nessa vida, eu não quero saber se é nessa vida, se não é, mas eu vou amar o máximo que eu puder. E se eu não conseguir aqui, eu vou conseguir lá no céu, mas eu ainda vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E vou trabalhar em cima disso. Mas não, aí está os crentes numa boa. Algo que nem passa na cabeça, ficar se examinando, se ama o próximo como a si mesmo, e se ama a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento mesmo, também não passa muito na cabeça. Aí vem aos cultos e dá o dízimo direitinho, e faz tudo direitinho, então, mas o coração está longe. Deus não se limitou. Quero voltar então ao texto. Fica a aplicação para nós, em que você deve estar sempre se vigiando, com muita seriedade e humildade, e pedido de ajuda diante de Deus. A minha adoração externa, ou seja, a minha frequência à igreja, a minha participação na diretoria da igreja, a minha contribuição financeira à igreja, o meu evangelismo pessoal que eu faço nas programações da igreja, ou mesmo pessoalmente, seja como for, esta minha adoração externa, um grupo de estudo bíblico que eu tenho na minha residência, e as aulas que eu dou na escola dominical, tudo isto junto, está coerente com o meu coração diante de Deus. Isso é uma expressão exterior, visível, do que tem dentro do meu coração, de muita vontade de adorar este Deus, na beleza da santidade dEle, adorá-lo de uma maneira agradável, e achando pouco adorá-lo de uma maneira íntima e pessoal, dentro da minha rede de noite, de madrugada, mas eu acho pouco adorar a Deus daquela forma, acho espetacular, mas é pouco, e eu quero adorar a Deus de uma maneira mais visível ainda. Eu quero que as minhas ações correspondam ao meu coração, e vou dizer mais, eu quero que os outros vejam. Arrogantezinho, vaidosinho, então quer que os outros vejam você servindo, para poder ficar todo envaidecido? Não, para que vejam as minhas boas obras, que Deus preparou para que eu andasse nelas, e glorifiquem a Ele. Sim, eu quero que as minhas obras sejam visíveis. Sim, eu quero que minha frequência aos cultos seja visível, que meu trabalho cristão seja visível. Quero, aliás, faça questão. Mas qual é o propósito desse querer? Me envaidecer, dizer, é o crente mais espiritual da igreja. Não. É glorificá-lo e verem o que ele fez de mim, um pecador inveterado que eu era, ainda sou, mas agora perdoado em Cristo, e ele está me transformando dia a dia, e para a glória dele, eu quero que vejam. Então, eu sou inconformado com apenas uma adoração íntima, pessoal, no fundo do meu coração. Ela existe, ela é forte, ela é real, mas para mim é pouco, e eu preciso expandir, exteriorizar todo esse amor que eu tenho por Deus e essa vontade de servi-lo. Eu quero externar isso, trabalhando para Ele. Aí vai. Esse tipo de adoração externa, Deus aceita de uma maneira absolutamente gostosa ao coração santo dele, como ele aceitava os sacrifícios, as festas, os sábados, tudo mais, as mãos para cima em oração, tudo ele aceitava agradabilissimamente ao coração dele, quando vinha do coração de um judeu, ou de uma judia, que estava já adorando-o de verdade, no seu coração, e fazendo questão que os seus atos, os mínimos, e os grandes e os pequenos, fossem coerentes com essa vontade de adorar a Deus, internamente, externamente, de todo jeito. Então é um desafio que eu quero lhe fazer. Se a sua adoração externa a Deus é compatível com o que está dentro do seu
coração e com a sua vida em geral. Não pode haver incoerência. Coisa que mais dói numa igreja. Diz, rapaz, tem uma coisa muito triste aqui, o irmão fulano, foi descoberto isso na vida dele, não é possível. Irmão fulano, mas não é aquele que é diácono, ou aquele que é diretor de sei lá o quê, é ele mesmo. Que não falta um culto, é ele mesmo. Que não chega nem atrasado nos cultos, é ele mesmo. Isso na vida dele, mas não checa. Pois é, incoerência. Então, essas incoerências irritam a Deus. E se há uma nódoa grande na vida dessa pessoa, o seu coração está muito longe de Deus. Vamos voltar. Deus não se limitou apenas a denunciar e a revelar toda a sua indignação. E seria muito triste se a pregação encerrasse aqui. E aqui está o ponto alto da passagem. Como ofendido, Deus tinha o direito de decretar o fim daquele povo, como ele fez com quem? Que eu me referi no início da pregação? Sodoma e Gomorra. Ele tinha direito de destruir Sodoma e Gomorra, e o fez. E tinha direito de destruir Israel. Em vez disso, ele parte para uma solução. Ele propõe uma solução. Eu pensei até em dar o nome dessa pregação, uma proposta divina. Ele propõe. Versículo 16 e 17. Lavai-vos. Irmãos, eu contei, deu 9 verbos que ele usa. Verbos junto com as expressões, em que os verbos são a parte mais importante. No versículo 16 e 17. Olha a quantidade de verbos aí. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Em suma, mudem de comportamento. Mudem totalmente, radicalmente de comportamento. Mas eles não podiam mudar de comportamento sem um entendimento com Deus. Não funciona. É a mesma coisa que a pessoa, no final do ano, início do outro, faz uma lista de resoluções, e vai ser melhor pai, ele vai ser mais honesto nas coisas dele, ele vai tomar providências tais e tais para ser uma pessoa melhor, mais de acordo com o cristianismo e coisas desse tipo. Infelizmente, essa mudança de comportamento não vai acontecer. Mesmo que tenha sido, eu creio que na grande parte é sincera. E que a pessoa quer mudar. Mesmo, eu quero ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um patrão melhor, um empregado melhor, eu quero ser um ser humano mais amoroso, mais compassivo, mais compadecido. Eu quero, de todo o meu coração, eu quero. Tudo bem. E aí, o que você resolveu com isto? Não, eu resolvi, então, fazer uma lista. Espero que ele não tenha ido lá no mar de primeiro, botar para ir manjar, né? Porque aí tem a paciência. Mas fiz uma lista e aí eu decidi no meu coração. Oh, meu amigo, minha amiga, parabéns pela sua vontade, seu reconhecimento que precisa mudar, sua vontade de mudar, ter feito toda aquela lista, meus parabéns. Mas, infelizmente, você deixou de fazer o fundamental. Não é que é o mais importante, não, é que é o fundamental, sem o qual tudo que você fez vai por água abaixo, não funciona. O que é? Um entendimento com Deus. Reconhece que anda fazendo muita coisa errada, dá longe dos padrões da Bíblia, reconheço. Então, vá se entender com Deus.
Os judeus ali tinham que passar por esta fase de se entender com Deus, estar diante dele, para poder se tornar aceitável ao Deus que lhe dá os filhos, o Deus que lhe dá a cabeça, a inteligência, a saúde, tudo. Um Deus soberano que lhe dá tudo. Então você quer mudar sua vida inteira, ou muitas coisas que você tem de errado, você quer mudar, e não se entende com o Deus Criador, que controla até um fio do cabelo seu, e o seu pensamento, o seu querer, e o seu fazer, ele controla tudo. Você quer tomar essa decisão, a parte de Deus não funciona, então vá se entender com Deus. Só que aí poderia surgir um problema, e Deus quer se entender comigo? Eu gostaria até de me entender com Ele, que eu ando muito errado mesmo, mas eu nem perco tempo. Eu, um ser como eu, desprezível, que eu reconheço que sou, me entender com Deus Santo, Todo-Poderoso, não tem nem tempo para mim. Eu tentar falar aqui com o prefeito, eu não consigo, imagina com o Deus do universo inteiro, não. Olha o versículo 18, irmãos. Vinde, pois, essa é outra passagem belíssima das Escrituras, conceitualmente importantíssima. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O profeta aqui muda de tom, totalmente. Da denúncia e da indignação, ele parte para o convite meigo. Quando eu digo profeta, é Deus que muda de tom, através do profeta. E essa passagem aqui é muito bonita, porque mostra a graça de Deus e o convite ao arrependimento, a um entendimento sério com Ele próprio, Deus. Vinde, pois, e arrazoemos. Na corrigida tem, vinde, então, e arguí-me. O próprio Deus se expõe a isto. E vamos conversar, vamos nos entender. É impressionante a atitude graciosa de Deus. Agora, não confundam uma atitude graciosa de Deus com um comprometimento de Deus naquilo que é errado e dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou ser radical. Eu engulo algumas coisas ruins de vocês engolem alguma coisa de mim, talvez uma exigência muito grande, não sei. Vamos chegar a um meio termo. Vamos ceder para um lado e ceder para o outro. Não é bem assim. A graça de Deus é graça, mas não é barata. Não confunda isto. Com isso, Deus quer dizer assim, vamos conversar e vejamos se eu não tenho razão. Vamos ver se eu estou exigindo algo fora do razoável. Vamos trocar ideias, deixe-me mostrar para vocês a razoabilidade do que eu estou exigindo, do que eu quero de vocês. E o resultado de se entender com Ele, de entrar no relacionamento correto com Ele, e que Ele oferecia, era o perdão. Eu perdoo isto de vocês, desde que vocês reconheçam quem vocês são e quem eu sou. Tudo isso não está claramente nesta passagem, eu estou enxertando alguns princípios das Escrituras aqui dentro, eu não vou ficar indo para cada passagem por causa do tempo. Ainda que, observem, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelho, a ideia aqui é essa, mesmo ele sendo o ofendido com os pecados deles, os pecados em si e a associação dos pecados com a adoração a eles, Deus toma a iniciativa de oferecer o perdão. Nunca esqueça, quando você for evangelizar,
especialmente alguns que acham um pouco estranha a doutrina da soberania de Deus, da eleição de Deus, de que Deus escolhe aqueles que Ele quer, e coisas difíceis para nós entendermos bem, mas existem alguns elementos do Evangelho que são incontestáveis e que são fáceis de compreender. Um é este, meu amigo, você é o ofensor, e você não foi atrás de Deus sugerindo uma solução, não, você é inimigo de Deus, você só quer saber de brigar com Deus e ofender a Deus. Você é o ofensor, e quem foi que bolou a ideia de uma salvação em Cristo, na segunda pessoa da Trindade, que viria assumir forma humana e todo o projeto da salvação? Quem foi que concebeu este plano? Foi você? Foi esta fundação do mundo? E quem foi que executou o plano? Cada pessoa da Trindade fazendo o seu papel neste plano fantástico, centralizando no papel da segunda pessoa da Trindade, que tornou-se um ser humano, Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Então, toda essa iniciativa, o projeto, a iniciativa, a execução e a oferta de perdão veio de você, que é o ofensor. Agora você fica querendo entender os bastidores da mente de Deus. Eu não entendo isso, então eu não sei. Aí você começa a condicionar o seu crer em Deus, o seu aceitar as coisas da Bíblia, à medida que você entende perfeitamente, um entendimento fajuto desse seu, misturado com o pecado, com tudo que é torto. Você não consegue discutir com a sua mulher sem ser injusto com ela, ou com seu marido, ou com seu filho, cheio de injustiças, cheio de coisas erradas, cheio de ingratidão, cheio de malícia. Aí você quer entender os planos de um Deus absolutamente puro e santo, justo e reto. Não dá. Então, lembre-se deste aspecto. O homem é o ofensor, Deus é o ofendido, e Ele tomou a iniciativa. E o perdão que Ele oferece inclui um completo esquecimento do pecado, de vermelho passa para branco. É a maneira que Deus usou através de Isaías para simbolizar isso. Acabou, fica branco, fica zerado. Versículos 19 e 20, então, finalmente: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Na realidade, o versículo 19, quando ele fala comer o melhor da terra, ele está resumindo aqui. Ele escolheu uma forma de bênção para significar todas as bênçãos que adviriam do fato deles quererem e ouvirem e obedecerem a Deus. Tudo de bom ia acontecer com eles, inclusive o aspecto terreno, com a vida do dia a dia deles e tudo mais. Mas é claro que é muito mais do que isso. E como eu estou dizendo, eu não estou indo buscar versículos aqui e ali para mostrar coisas que essa própria passagem não tem. Mas é difícil entender isto. Me ouçam, me obedeçam, e tudo irá bem. Se entendam comigo. Na realidade, Israel estava aqui recebendo um convite de Deus. Houve vários, essa é uma. Na atribulada trajetória do povo judeu, houve quedas e altas e baixas de todo jeito, mas aqui nós vemos uma dessas. O povo tinha que tomar uma decisão, ou pelo menos cada um tinha que tomar uma decisão. Aceitava ou rejeitava? Querem ou não querem? Se aceitasse, bênçãos. Se rejeitassem, seriam conquistados. No caso aqui diz que eles seriam consumidos pela espada, seriam mortos. Que lá isso aconteceu. Logo depois eles foram exilados lá para Nabucodonosor. Mas seja como for, aqui está o convite e aqui está a necessidade de uma decisão. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação. Deus denuncia o pecado, diz que todos fazem mal e lhe desagradam. Agora uma aplicação para aqueles que não têm Cristo. Já falei bastante para aqueles que são crentes, e o cuidado com a sua adoração coerente com um coração.
adorador de Deus de fato. Mas Deus diz que todos pecaram, caíram, não há quem faça o bem. Mas, por maiores que sejam esses pecados, Deus, mesmo ofendido, gostaria que os homens mudassem e passassem a fazer o bem e fossem salvos. Pastor, a Bíblia diz que Deus gostaria disso. Todo mundo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Vamos ver se Deus disse isso. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Eu não vou nem dizer o que é isso, que é o que vem aqui no contexto passado, mas não é o caso, porque eu quero enfatizar o versículo 4. O qual Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito. É o desejo de Deus. Aí você pergunta, e por que Ele não salva todo mundo? Não vou responder agora. E lhe peço, lhe imploro, não questione esta afirmação da Bíblia. Porque a própria Bíblia diz em outras passagens que Deus escolhe a quem Ele quer. Não questione uma em função da outra. Choca um pouco, colide com o nosso raciocínio humano, sem dúvidas. Mas não caia nessa infelicidade de estragar certas passagens belíssimas das Escrituras, porque você estragar para você, claro. Você não consegue ver a beleza de passagens como esta, porque ao mesmo tempo há outras que você tenta juntar com essas e não consegue, aí perde a beleza da passagem, não só da passagem, mas de doutrinas inteiras das Escrituras. Então Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas essa mudança está acima da capacidade humana. Acima, não há nenhum homem que por si só possa dizer, pois eu quero ser salvo, nem quero não, eu vou ser salvo, eu vou me transformar sozinho de uma pessoa perdida e pecadora em uma pessoa salva, aceitável agora diante de Deus. É impossível. Então é preciso passar por um processo. Que processo? Aquele que eu coloquei poucos minutos atrás, de entendimento com Deus. Então aquele convite que Deus fez especificamente a Israel naquele momento, naquele contexto de Isaías, ele abre para o mundo inteiro. Ele convida todos que venham se entender com ele, começando com o arrependimento. É aquilo que eu comentei, não adianta fazer uma lista no fim do ano para poder mudar se não se entender com Deus. Então a primeira coisa é, Senhor, o que é que tu dizes de mim? Quero me entender contigo. Você é um tremendo pecador. Eu reconheço. E o que é que eu faço? Eu pago quanto mesmo? Para a tua igreja, para tu me perdoares? Não quero dinheiro. Então eu vou fazer um sacrifício físico, vou ficar não sei quanto tempo sem comer aquilo que eu mais gosto. Não quero isso aí não, também não. O que é que tu queres? Eu quero me entender contigo. Eu quero me entender corretamente. Não segundo eu acho que devo me entender contigo, mas como tu dizes, você quer se entender comigo mesmo para valer? Se arrependa. Primeira coisa. João Batista iniciou a pregação dele dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu acho impressionante que esta frase é repetida para as primeiras palavras de Jesus Cristo. Tanto o arauto João Batista, quanto aquele que foi anunciado pelo arauto Jesus Cristo, começaram a pregação respectiva exatamente da mesma forma. Arrependei-vos. Que é o que Deus apela aqui no caso para os judeus, ele apela para o mundo inteiro. Jesus diz
Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Meu jugo, eu mando, vocês obedecem. Não é, vamos nos entender aqui, como eu falei, cada um cede um pouco. Não. Graças a Deus, Cristo não cede, porque no momento que ele ceder, vai perder algo. E qualquer coisa que ele perca, não vai ser bom. Da sua santidade, da sua maravilha, da sua santidade, de tudo que ele é. Agora, vinde a mim, eu alivio vocês, e vocês vão ter descanso para a alma de vocês. E ele propõe então o perdão total, que é a essência do Evangelho: arrependimento, perdão e uma submissão ao Senhor Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, Senhor, agora eu sou teu. Então Cristo aplica a salvação que ele realizou na cruz, o sangue que ele derramou na cruz, ele aplica para limpar a alma daquela pessoa que está naquele momento se entendendo com Deus, se arrependendo, aceitando o perdão, pedindo ajuda e entregando o coração, o corpo, a mente, a alma para as mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando se recebe um convite, como os judeus receberam naquele dia de Isaías, ou pode ser um convite de aniversário para você ir para o aniversário do fulano, do ciclano, do filho, do amigo, coisa assim. Receber um convite só tem duas opções: aceita ou rejeita. Ou vai ou não vai, não tem outra. Então eu quero terminar lembrando, se há alguém entre nós que ainda não tem feito não tem seguido por este caminho de se entender com Deus, que faça isso através do Senhor Jesus Cristo. Ele propõe que os seus pecados, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, ou como a neve. Outra passagem diz que ele joga no fundo do mar, uma expressão também para significar que ele não considera mais, porque esses pecados foram pagos por Cristo na cruz. Que Deus abençoe as pessoas que precisam de Cristo para seguirem por esse caminho, e pessoas como nós crentes, que graças a Deus já temos Cristo, mas precisamos melhorar muito na nossa coerência entre o que nós fazemos para Deus, nós trabalhamos para Ele, como nós servimos a Deus e como está o nosso coração. Uma coerência entre uma coisa e outra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique poderosamente, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.